Começando mais um programa Dica Animal. Esse programa hoje para mim é especial. Eu acho que tem aí, vamos colocar que o Dica Animal tem 3 anos, terceira temporada, 3 anos. Eu tô há 5 tentando gravar com esse cara. Muito tempo, cara, muito tempo. Tive que usar uma estratégia, fazer todo um bem bolado, dar uma engabelada nele pra só a hora que eu chegar aqui ele olhar e falar: "Ah, é você?" Ale, bem-vindo, cara. Obrigado por não aceitar meus convites. Tô brincando. Se apresenta aí. Apesar que é que falar Ale, eu acho que gera uma dúvida, né? Quem é? Mas se falar Puff, todo mundo sabe. Aí todo mundo vai saber. Aí já era. Exatamente. Bom, primeiro, queria te parabenizar pela tática. Funcionou, deu certo. Eu sou o Alessandro, conhecido como Puff também. Já estou aí há alguns anos na medicina veterinária, totalmente voltado para o que hoje nós chamamos de pets não convencionais, que ontem eram os animais silvestres e exóticos. E aí, estamos aí há um certo tempo, mas agora deu certo, né? Vamos ver como que a gente vai bater esse papo, tirar algumas coisas legais, mas é um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite e valeu. Cara, o Ale é um mestre aí, eu acho que hoje é uma referência, junto com outros colegas de trabalho, mas é um dos percussores desse mercado que, como ele mesmo falou, pets não convencionais, que antes eram exóticos e silvestres. E Ale, eu vou começar o nosso bate-papo indo um pouco lá atrás, resgatando um pouco a sua história, porque hoje está se tornando cada vez mais comum. Sim. Mas na época que você escolheu se especializar e abrir a sua clínica, cara, era só maluco que tinha, não tinha mercado, né? Eu acho que até para você estudar, você encontrou dificuldades. Sim. Hoje eu falo que eu sou a segunda geração, né, dessa era. Quando eu estava me formando, né, então eu tive os meus mentores assim da vida, mas eram poucos, né? Então na época eu me formei em 2007, no final de 2007, então a gente tem aí, não dá nem para fugir da idade, né, mas a gente tem aí 15 anos aí aproximadamente, né? E no começo era coisa de maluco, tá? Não dá para dizer que não. Era o esquisito da faculdade, o todo tatuado, o do cabelo colorido, o que não tomava banho, o que faltava na aula. É a galera dos silvestres, é a galera dos exóticos. Os rebeldes. E aí, quando eu estava na graduação, né, então durante o meu curso, a gente tinha um ou outro profissional que trabalhava exclusivamente com isso, mas era um número muito pequeno de profissionais. Mas eu entrei na graduação já querendo isso, né? Então, eu sou... Não que isso seja melhor ou não, mas é uma característica que eu tenho. Eu, quando era criança, as pessoas falavam, vai ser veterinário de bicho esquisito, certeza. Eu não fiz isso de propósito, eu já queria mesmo. Então, eu já entrei na faculdade com um foco, né? Direcionando, o que facilita, não que é o único jeito das coisas darem certo, mas para mim facilitou, porque eu já tinha essa direção. E aí, quando eu me formei, é aquele famoso me formei agora, né? O que eu vou fazer? E aí é aquele medo, né? Porque você sai da faculdade, literalmente te jogam no mundo e falam, ó, filhote de passarinho, ó, faz seu voo aí e vai embora. Você tá cru, né, cara? Cruzaço. Teoria total. Total, e olhe lá, né? E olhe lá. Então, com os medos, né? Com os desesperos, com as angústias, com os traumas. E aí, felizmente, eu tinha um suporte familiar, né? Então, eu morava com pai, com mãe. Tinha uma condição dos meus pais conseguirem me manter. Então, felizmente, eu não tive essa pressão que muitos têm, né? E muitos superam isso, e ok, né? Mas eu consegui ter um pouco de tranquilidade para me desenvolver. E aí eu busquei a pós-graduação, né? O que eu faço? Falei, bom, vou entrar na pós. Entrei na pós-graduação logo no começo de 2008, né? Que eu formei em dezembro, tirei o CRMV em janeiro, em fevereiro eu entrei na pós. E aí na pós a gente emenda mais 2 anos, então eu falo que a faculdade são 7, né? 5 de faculdade, mais 2 ali, residência, pós-graduação, ou os 2. E aí eu emendei direto para ficar esse ciclo aí de 7 anos. E aí no meio de 2009, né? Então eu estava praticamente no último quarto da minha pós, a gente resolveu abrir a Exotic, né? Numa loucura. Falei, cara, é isso que eu quero para mim. Felizmente, de novo, eu tinha suporte e meu pai virou e falou para mim assim, Ale, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Se não der certo... Você já tinha. O não já tinha. Se não der certo, fechou, paciência, vai fazer outra coisa.
E aí a gente montou a Exotic. E engraçado que como que a gente chegou no... Putz, acho que é a hora. Eu fiz uma pesquisa de mercado super tecnológica. Eu ligava nos pets. Oi, vocês atendem animal silvestre? E curiosamente as pessoas diziam sim. Aí eu falei, tá, eu tenho uma cobra. Ah não, cobra a gente não atende. Aí eu falei, ah tá, obrigado. Desligava. Aí ligava em outro. Oi, vocês atendem? Ah, atendemos. Não, tem um lagarto. Lagarto a gente não atende. Aí ligava no outro. Vocês atendem peixe? Silvestre? Atendemos. Não, eu queria levar meu Oscar. Peixe a gente não atende. E aí eu comecei a falar, cara, então ninguém atende nada. No fundo, o que eles atendiam? Canário, periquito, calopsita. Pronto. Aí eu falei, cara, talvez seja uma oportunidade. E aí nós resolvemos, na cara e na coragem e o medo, né, montamos a Exotic em meados de 2009 e felizmente estamos aí há 14 anos. Né? E aí, o mais legal, antes de eu te fazer a pergunta da dificuldade, o mais legal é que hoje você está há todo esse tempo no mercado, mantendo o nome da clínica, segurando e dando oportunidade para essa galera que Sim. não tinha oportunidade na tua época. Né? Hoje você consegue preparar o mercado, você consegue orientar, você dá esse suporte, você mostra na prática. Sim. Né? Então hoje você facilita tudo aquilo que um dia foi dificuldade para você lá atrás. Cara, hoje assim, a gente tem pontos positivos em relação à minha época, né, e pontos negativos. Tá mais fácil, o acesso hoje é mais fácil. Os cursos hoje são mais acessíveis, né? A quantidade de curso é infinitamente mais acessível. Que a gente tinha um congresso por ano, hoje você tem 3, 4 congressos e 20, 30 cursos por ano. Então você tem mais facilidade de se aprimorar. Claro que tudo isso tem um custo, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mas é aquilo, né? Eu tenho muito claro na minha cabeça que um dia eu fui recém-formado, eu tenho minhas dúvidas no trabalho, claro, né? Muito menos do que eu tinha ontem, anteontem, felizmente, e espero ter mais dúvidas hoje do que amanhã. E então a gente tem que entender que é um processo natural. A gente não vai trazer, e não falando que a gente é melhor, mas a gente tem uma bagagem de, quer queira, quer não, de 10, 12, 15, 16, 18, 20 anos disso. E isso não impede que a gente traga pessoas com uma bagagem de 5, onde 5 são universitários. É se atualizar também, Isso, né? profissional zero. Então a gente dá essa oportunidade, e isso não quer dizer que a gente é legal, é porque a pessoa merece essa oportunidade. Então é uma troca. Então, ó, a gente dá isso e você nos dá isso, beleza? Então, hoje, felizmente, a gente tem uma equipe bem alinhada, uma equipe bem parceira, onde todo mundo se ajuda. Então, não é porque eu tô formado há 15, 16, o Kamal aos seus 10, o Guaraná seus 4, 5, o Rafa 8 e as outras pessoas 1, 2, né? Então, a gente tá sempre nessa troca, o que facilita. O que a gente não deixa é que se acomode. Então, não é porque a gente tá aqui e existe uma ajuda que você vai ter que parar. Então continua o caminho, porque amanhã talvez a gente não esteja, né? Hoje a minha rotina de atendimento ela é muito menor do que era 5, 6 anos atrás. Né? 6 anos atrás, antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia, eu atendia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque eu não tinha um corpo técnico compatível com o de hoje, onde a gente conseguiria oferecer um serviço, na minha visão, de ótima qualidade. E aí aos poucos a gente foi formando essa equipe, foi trazendo, né, ex-estagiários ou estagiários que estavam ali e falou, ó, amanhã você pode, já vem pra cá. Né? E aí a gente foi trazendo um, trazendo outro, onde a gente conseguiu montar uma equipe onde a gente trabalha bem alinhado e numa média assim a gente consegue manter um padrão, né, que eu falo, a nossa busca é pelo padrão. É isso. O padrão. Então a pessoa tem que vir aqui e saber que ela vai ser atendida. Claro que tem suas preferências, tô acostumado, confio, ele é mais isso, aquilo, mas o padrão de atendimento ele tem que ser o mesmo. Até porque, assim, você criou um nome, consolidou um nome, né? E você precisa prezar por isso. É tipo um então, filho. Cara, mas não é um filho, porque um filho. A responsabilidade é igual a de um filho. Sim. Né? E querendo ou não, é igual quando a gente leva o nosso filho na casa de alguém.
que a gente vai embora para nossa casa e não tem reclamação. É a mesma coisa aqui. É isso. Quando alguém te procura, porque sabe que aqui vai ser bem entendido. E a responsabilidade eu acho que é até maior do que a de um filho. Porque o filho, você cuida do seu jeito e você não deixa ele nas mãos de ninguém. Aqui não, aqui é o oposto. As pessoas trazem aquele petzinho que para elas é a vida, que tem amor, que tem um monte de coisa e joga na responsabilidade de você. É isso. E na verdade, o cenário que a gente vive hoje aqui dentro esse é o meu filho, ou essa é minha filha, pode fazer o que precisar fazer. Então a gente vive hoje também um momento, assim como a veterinária se modificou demais, a criação desses bichos também, desses animais, desses pets, e agora desses filhos, também se modificou. A gente saiu de um ponto onde os animais eram bicho, aí os bichos viraram amigos, e os amigos viraram filhos. É isso aí. Né? E aí a gente tem que seguir também na mesma sintonia, senão as coisas não dão certo. E Ale, lá atrás, quando você criou a Exotic, você teve uma dificuldade gigante de paciente. Nossa. Né? Como que começou para você? Porque assim, beleza, você tinha o conhecimento, você sabia que o mercado não correspondia, mas cara, você ser a única a prestar esse serviço e tem um grande obstáculo de que eu vá até você e leve meu pet aqui. Sim. Eu gosto muito de falar assim do nosso começo, né? O nosso começo foi um começo muito difícil e eu falo isso na maior tranquilidade e as pessoas acham que não. O filhinho da mamãe e do papai ganhou a clínica. Eu falo, sim. Aí a gente levanta, que bom, felizmente. Mas você se esforçou por isso, aí eu me esforcei, a gente batalhou, a gente trouxe uma pessoa que virou sócia e depois saiu e quando essa pessoa virou sócia, tá aqui, tá pago. Não, por favor, eu quero assim... Né, mas o nosso começo foi muito difícil. Eu lembro quando a gente fez 2 atendimentos num dia. 2. Eu, meu pai e minha mãe, a gente saiu pra comer pizza. Pra comemorar. Né? Então, assim, hoje, se eu fizesse 2 por dia, a gente nem tava aqui conversando. Eu não tinha nem como. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Primeiro, existia em São Paulo uma clínica. Que é uma clínica de referência, até hoje, né? Que era a minha referência. Aí você fala, cara, tá muito longe. Né? Por que a pessoa vem aqui e não aqui? Né? E aí eu tive uma coisa que poucas pessoas têm, que é a ajuda dos amigos, porque nessa hora ninguém apoia seu negócio. Tô vendendo trufa, que puta, valeu, não quero. O cara vai na casa do lado e compra uma trufa. Né? Então os meus amigos que criavam esses animais, eles faziam questão de passar. Então se você pegar as primeiras fichas, elas existem até hoje, no papel da Exotic, você pode ver, ficha 001 é amigo, 002 é amigo, 03 é amigo, até o 30 é tudo amigo. Então os caras, não precisa, não, eu faço questão. E aí a gente foi desenvolvendo. Se eu disser que claro, a gente quer, o que eu quero? Quero que desenvolva. Lógico. Mas que a gente espera, no fundo a gente tem aquela esperança, porque senão a gente não arriscava. Mas acreditar mesmo assim, falar, putz, em tantos anos a gente vai estar? Não. Mas a gente foi trabalhando com todas as dificuldades de uma consulta por dia, 4 dias sem atender, e aí uma consulta no outro dia, aí o dia que fazia 2, vamos comer uma pizza hoje pra comemorar. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Mas só pra gente encerrar aqui, que quando eu voltar do segundo bloco, eu quero entrar numa outra esfera com você, não fugindo disso. Mas eu acho que hoje a medicina veterinária, beleza, você falou, o acesso tá mais fácil, tem gente que tem mais condições e tal. Só que é o que eu costumo falar, isso em qualquer lugar. No meu ambiente de trabalho, quando eu tenho oportunidade de conversar com algumas pessoas, concorrência existe, vai continuar existindo, cara. Cada vez mais. Quando você for se formar, você não tem que pensar, sei lá, meu sonho é ser médico veterinário. Caramba, cara, vou ser médico veterinário, porque olha o Puff, mano, tá bem pra caramba, a clínica dele todo mundo conhece, o cara isso, o cara aquilo. Mas peraí, eu quero ser médico veterinário porque eu quero ralar, me dedicar, esforçar, sofrer, ou eu quero porque eu quero ser o Puff? Sim. Então eu acho que você ter as suas referências, ok, mas para você ter as suas referências não é só nas conquistas. Você tem que ter a referência das atitudes, do caráter, do empenho e etc e tal. E aí sim, eu vou me tornar um profissional como você se eu seguir isso à risca. E aí pode ser que eu venha conquistar as mesmas coisas que você, ou mais ou menos, enfim, isso não importa. Só que médico veterinário hoje, cara, tá igual mato, tem um monte. 5 mil por ano. Mas o que você faz
para você ser diferente, para você ganhar o mercado. E aí eu acho que entra a sua luta lá atrás. Sim. Amassar o barro, chorar, se trancar na parede, comer livro, independente de ter suporte do pai ou da mãe. Eu acho que quando você quer uma coisa, beleza, isso te facilita. É gostoso você ter dois atendimentos e sair para comer uma pizza com teu pai, com a tua mãe, não tem preço que pague. Mas se você não tem, não pode virar um empecilho de você desistir, claro, ou, sei lá, voltar para trás. Eu tô aí, acho que na terceira temporada eu já conheci bastante médico veterinário, e infelizmente, não é que eu sou chato, mas eu tenho um critério. Porque médico veterinário tem um monte. E eu não posso, com o espaço que a gente tem de televisão, de formador de opinião, de alguma coisa, colocar qualquer pessoa para falar qualquer coisa. Sim. Entendeu? E a gente sabe que hoje tem muito cara que se forma em medicina veterinária e o cara só aplica vacina. Cara, não tenho nada contra. Absolutamente nada. Mas eu acho que você fez um investimento tão alto na tua vida, né? Você gastou tanto tempo da tua vida para você, sabe? Então eu acho que, primeiro, da hora, saber da tua história, saber, e hoje, eu tenho certeza que se tinha uma, hoje tem duas e vai ter muito mais, tem um monte de clínica aí e tal, tem algumas, faz umas besteiras, falam umas coisas, né? Mas faz parte, cara. Eu acho que aí vai da opção de cada um. Tem gente que procura atendimento por preço e tem gente que procura atendimento por qualidade. É a mesma coisa quando você vai no médico, você não tem convênio, você vai levar teu médico no SUS, o mesmo cara que te atende no SUS te atende no particular. E aí, isso aí, né, são critérios. Então assim, só pra gente encerrar esse bloco, o que você deixa de mensagem para quem tá ingressando ou para quem tá saindo da faculdade? Tipo, pra matar, assim. Cara, eu acho que é a dedicação. Hoje, o conceito de dedicação mudou. Na minha época, e a gente tem que aprender a mudar, talvez, essa mentalidade, isso é difícil. Porque aquilo que a gente fala, não, porque meu avô é velho. Não... Eu tô nessa fase hoje. Por quê? Porque a mentalidade mudou. Na nossa época era assim, não, eu tenho que trabalhar 18 horas por dia. Não é mais isso. Se você, hoje, eu posso ter uma pessoa boa que trabalhe 6, mas ela é boa nessas 6. Então, assim, é você se dedicar naquilo que você se dispôs a fazer. Por 24 horas, por 12 horas, num plantão de 12, num plantão de 18, num plantão de 8, num plantão de 10, num plantão de 6, num plantão de 4. Mas tá fazendo aquilo bem feito? Então é isso que eu falo. Hoje é muito fácil você querer se formar e falar assim, veterinário não tem espaço, mas você buscou o seu espaço? Porque a pessoa não busca. E no fundo tem espaço. Eu falo que assim, tem tanto médico veterinário, mas tanto, que eu falo, quantos você levaria, vamos no rotineiro, o seu cão para atender? Eu falo, então não tem muitos. Então não adianta ter 5 mil por ano se você confia em 3. Então é a dedicação. E a dedicação, ela engloba muita coisa. Durante a graduação, eu aproveitei a minha faculdade como estudante, como universitário. Eu ia em todas as festas, eu fui presidente de atlética, eu fui presidente de CA, eu ia em todas as baladas da faculdade, eu ia em todas as chopadas em todas as faculdades de São Paulo. Mas eu estudava quando eu não precisava estudar. Eu fazia as minhas férias, meus amigos iam pra praia, eu tava estagiando, eu também queria ir pra praia. Aí hoje eu vou pra praia e eles estão procurando, né? Então o que você quer? Não, eu quero que as coisas caminhem bem. Então busca o caminho certo. Eu faço uma analogia, eu quero ir daqui de São Paulo pro Rio de Janeiro. Por onde eu vou? Você pode ir por um monte de caminho. Qual que você quer? Com mais pedágio, com menos, com a melhor estrada, com mais caminhão, com mais conforto, com uma vista mais bonita, o mais rápido, qual que você quer? Você vai chegar no Rio de Janeiro, você vai se formar também, mas o que você quer quando você se formou? O que você escolheu durante a graduação? Aí você vê no GPS o que você escolheu. É a dedicação, e acho que quando a gente tem aquele do que você gosta, em teoria você faz com mais prazer, mas tem que se dedicar, vai ter que correr atrás, vai ter que abdicar de coisas. Até chegar no prazer tem um caminho longo. Não tem jeito, e não tem como fugir, Eu não tive como fugir. Hoje eu falo, tá tudo legal, que as pessoas... a minha mãe sempre falou pra mim, vê as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo, né? Então assim, é duro, você cai, levanta, mas eu acho que se eu tiver que colocar uma palavra, é dedicação. Se dedique naquilo que você se propôs a fazer. E aí, em teoria, as coisas acontecem. Ale, agora eu vou partir mais para tua rotina. Lá atrás você fez 2 atendimentos, tal, mas a gente sabe que a coisa foi mudando. O mercado, eu acho que mudou. Sim. E além do mercado, que o mercado já vem mudando há um tempo. O que eu acho que precisava mudar era a cultura dessa galera que estava entrando nesse mercado aí. Sim. Que hoje a gente pode chamar de hobby e tal, ou não, sei lá, mas tem uma galera que prefere
outros tipos de animais do que cão e gato, e tá tudo bem. Tem gente que prefere peixe, tem gente que prefere periquito, tem gente que prefere cobra, e tem gente que, sei lá, mano, cria barata, enfim, né? Tem. Cada um na tua praia aí, tá tudo bem. Mas é uma galera que simplesmente se escondia, né? Ou por falta de coragem, ou por falta de cultura, e hoje esse mercado veio ganhando cada vez mais espaço, as pessoas foram entendendo principalmente a responsabilidade de uma consulta veterinária. Como que é para você hoje receber essa quantidade de bicho que você recebe? Cara, é muito legal, assim, até quando a gente compara com a origem nossa, né? Primeiro que foram várias mudanças, então foi uma mudança de cultura, de população, como pai, mãe, tutor, proprietário, responsável, como quiserem se chamar, se denominar, né? Essas pessoas passaram a ter uma mudança de cultura e de postura, claro, pela mudança do mundo todo, mas a gente tinha pessoas que falavam, é só um bicho. Um fato hoje, o preço do animal muitas vezes é inferior ao preço só de uma consulta. Só de uma consulta. Uma cultura muito problemática existe veterinário que cuida disso? Ponto de interrogação. Né? E os próprios veterinários não estavam habilitados para fazer esse atendimento. Então, na verdade, a gente teve que ter uma mudança muito global, né? Desde do lojista, ou o criador, ou seja lá quem, de onde vem esse indivíduo, até a pessoa que adquire esse animal e mantém esse animal, a mudança na universidade, no profissional. Então foi uma mudança literalmente radical, né? E a gente vem de uma época onde você atendia um periquito, uma calopsita, um papagaio, e hoje você atende periquito, calopsita, papagaio, cacatua, ferret, chinchila, porquinho da Índia, coelho, jiboia, leopardo-gecko, jabuti, tigre d'água, cara, tudo, né? E então as pessoas hoje, aquilo que você falou, tem gente que vai querer ter 50 serpentes em casa. Tem gente que vai querer ter 8 ferrets, tem gente que vai querer ter 25 calopsitas. Só que cada um tem sua característica. Aí eu brinco que a gente tem que se transformar de acordo com a característica daquele indivíduo. Por quê? Porque o cliente de coelho é totalmente diferente do cliente do ferret, que é totalmente diferente do cliente da calopsita. Então a gente vai se modelando, né? Mas eu acho que o mais legal é ver uma mudança de postura da medicina veterinária. De entender, se você estivesse falando comigo em 2015, talvez eu estivesse de calça camuflada e camiseta. Porque nós nos víamos assim, tipo, é o Rambo, é o MacGyver, é o Steve Irwin. Não, isso acabou, cara, isso acabou, né? E aí a gente não podia cobrar. Como que eu ia cobrar uma seriedade se nem eu passava essa seriedade? Eu não mudo o meu atendimento se eu tiver de bermuda, chinelo e regata. O meu conhecimento é o mesmo. Mas e se eu chegar num hospital e eu for abordado ou recebido por um médico de Havaianas, eu vou achar esquisito, né? Não é a cultura. Pode ser que daqui 30 anos, 50 anos ou nunca, pode ser que mude. Mas a gente teve que ter uma mudança, uma virada de chave. A gente falou assim, não, nós não somos esse profissional. Como que eu vou exigir respeito do meu cliente e principalmente valorização do meu cliente se eu estou me apresentando e oferecendo algo que não é agradável? Então a gente tem que falar, tudo bem, é muito fácil ver o problema dos outros e não o nosso, né? Tudo bem, mas por que a gente não é valorizado? Por que o cara, ele paga na consulta do cão dele, um exemplo, R$10 e na minha ele acha que vale 3? E aí a gente teve que mudar o nosso discurso. Não é porque o canário dele custa R$30 que a consulta dele tem que valer 20. Porque senão a consulta do canário é 30, da calopsita é 50, a do peixe de R$1.000 é 200 e da cacatua de 20 mil a consulta é 2.000. Não é essa proporção. É a gente... Não é, e também não é vender um serviço, é mudar uma cultura para as pessoas entenderem. Mas eu estou cuidando do seu bicho ou eu estou cuidando do seu pet, do seu filho, do seu companheiro? E aí foi uma mudança mútua, tanto nossa quanto da sociedade como um todo. E aí acho que a coisa se alinhou. Eu acho que isso aí que você falou é primordial, porque na verdade o valor, independente do valor sentimental, do valor do tutor, o valor não tá ali para vocês. O valor tá no teu trabalho, no quanto você se dedicou, no quanto você estudou, no quanto você vai gastar, não só em material como a consulta, etc., mas em tempo e uma série de coisas. Então,
o valor não é em cima do pet, do animal, o valor é em cima do profissional. É isso. Né? Então, por isso que existe a concorrência de mercado. Se fosse uma tabelinha de um canário de 30 consultas custar 20, cara, igual. gera... E eu acho que também perde, porque aí você acaba perdendo essa noção de vida, né? Aí você começa a tratar de produto, é diferente. Sim. Né? Aí a gente não tá Aí eu falando... mudo de aí a gente não tá mudo de falando de um área. mecânico, né? Que o cara trabalha de acordo com o carro. O seu Fusca vale tanto, eu vou trabalhar assim, e você chegou de Ferrari, é diferente. A gente tá falando de produto. Você trabalha com vida. O mesmo empenho que você vai ter numa calopsita, você vai ter numa cacatua. É exatamente vida isso. do mesmo jeito, o procedimento vai ser o mesmo, o material é o mesmo. Então, E a cobrança é a mesma. e o sentimento do dono também, É o mesmo. independente do valor Sim. que ele pagou. Eu amo meu filho. Um é desse tamanho, o outro é desse tamanho. Um custa R$100, o outro custa 5 mil. Não é palpável, né, o sentimento. E outra, as pessoas, elas passaram a ter vínculos muito maiores com os animais, né? Então a pessoa hoje vem aqui e fala assim: ah, doutor, sou eu e meu marido, ou eu e minha esposa, ou 2 homens, ou 2 mulheres. Eles falam assim: a gente não quis ter filho pra gente ter o nosso coelho. Você não tem o que falar. Não. Acabou. É escolha de vida, cara. E aí acabou. E é isso. Né? Então, assim, hoje não tem julgamento, não tem o porquê. Ah, mas porque eu quis. Porque eu amo o coelho e pronto. Então a gente teve que entender que as pessoas hoje elas depositam muita coisa ali. Aí você tem a pessoa que optou por não ter filho, o casal que optou, independente de quem for, mas o casal optou por não ter filho, o casal que não pôde ter filho, que é muito diferente. Olha, são 2 casais e ambos não têm. Um não quis e o outro quis e não pôde. O tato é outro, assim, porque assim, o sentimento é diferente. Não, o amor, mas o vínculo é outro. Ele é mais A apertado. expectativa que Então você tem o casal que não quis, o casal que não pôde, a pessoa que perdeu um parente e aquele indivíduo ficou, e é a última lembrança. Isso aconteceu muito no período de Covid. Né? As pessoas hoje que se curam de processos patológicos, depressão, com um animal, e a pessoa fala pra mim: doutor, esse animal aqui, minha vida tá aqui porque esse animal me curou da depressão. Porra, pesa isso pra gente. Né? Então você vê como, e isso é uma briga que eu tenho aqui dentro. Né? Vocês conseguem entender qual que é a ligação desse cliente que vocês atenderam com aquele indivíduo? Porque se vocês não entenderem, qual que é o julgamento? Ah, a pessoa é maluca. A pessoa começou a chorar. Se eu for levar meu filho no hospital, Deus me livre, e ele tiver que dormir lá, eu vou chorar. Você pode ter certeza que eu vou chorar. Certeza. É o mesmo sentimento dessa pessoa. Eu falei: então, não julga isso, porque você não sabe o que está do lado de lá. Então a gente começou a quebrar muitos julgamentos que o veterinário tem. Né? Eu tinha, eu já não tenho. Então eu acho normal. A pessoa: pô, mas o cara é maluco. Eu falo: não é. Você que não entendeu, maluco é você que não entendeu. Né? E aí a gente foi tendo toda essa mudança. E aí hoje acho que o valor material ele não existe mais. Ele é o valor emocional. Quanto custa isso? Não tem preço. Eu acho que nem se põe a mesa a partir do momento que entra aqui, né? Zero. Aqui ou em qualquer outro lugar. E aí, claro que isso é variável, dependendo do local que você busca, né? Qual é o conceito daquele estabelecimento, daquela empresa, daquela clínica, ou daqueles profissionais, né? Porque as pessoas têm a liberdade de buscar qualquer uma. Tem gente que vai buscar pela possibilidade de ganho financeiro? Claro que vai. Claro que vai. Tem gente que vai medir pela qualidade, tem gente que vai tentar mensurar os dois. Putz, é um pouquinho mais barato, mas não muda tanto a qualidade técnica, eu vou ali. Então você tem de tudo hoje e tá tudo bem. Sim. Só que as pessoas hoje elas buscam um a mais. Né? Mas eu acho que busca, e é até bom você falar nisso, porque assim, hoje a gente vive num mundo tão chato, cara, onde todo mundo quer tomar conta da vida de todo mundo, né? Todo mundo quer decidir as coisas pelo outro, pelo que você usa como, sei lá, forma de viver, ou, enfim. E quando a gente entra nessa questão de exótico e silvestre, primeiro a gente já carrega uma bagagem de discriminação. Né? Esse animal devia estar solto, esse animal não devia estar aí, esse animal não sei o quê, e blá blá blá. E aí eu acho que mesmo que a gente vá transformar isso lá, cães e gatos tal, você vai passar por esse mesmo processo, porque, não, você comprou, você devia adotar. Só que eu penso de uma forma diferente. Cara, eu não tenho tempo e não tenho condições de ter um cachorro, muito menos um gato. Pô, uma cobra. Mas eu quero ter um bicho. Mas eu quero ter um bicho. Eu quero ter uma vida para eu quero cuidar. dividir, eu quero trocar essa energia. Quero oferecer algo.
Cara, então, pô, uma cobra eu sei que me gasta tanto tempo. Não sou obrigado, cara, a simplesmente adotar um cão e um gato, sendo que eu posso comprar uma cobra e ponto. E tá tudo bem. Então, eu acho que é respeitar. E vocês veem um desafio maior, que era isso que você estava falando, que além de você identificar o problema de saúde do pet, você tem que identificar o extra, que é o sentimento do tutor, né? Além do sentimento do tutor, é saber se também não tem erros, né? Porque por mais que eu acho que eu esteja dedicando amor, carinho, né? Nem sempre é o suficiente, nem sempre é a forma correta de cuidar de um pet ou de criar qualquer que seja o pet. Então, tem além disso essa orientação que você vai falar e o tutor precisa absorver isso daí ainda. Sim, eu acho que esse ponto que você falou agora me faz pensar em duas coisas. Uma, que até voltando na pergunta que você tinha me feito anteriormente, mas a mudança da legislação também favoreceu muito. Hoje o acesso a animais regulamentados, ou seja, entre aspas, o legalizado, ele é muito melhor, ele é muito maior. Então as pessoas antes, elas, por muito tempo, grande parte desses animais, eles eram ilegais. Hoje, 90% dos animais que a gente atende para mais, eles são legalizados. Então as pessoas têm mais tranquilidade de buscar, né? Isso favoreceu muito também. E aí essa questão que você comentou, até uma curiosidade, eu fiz um atendimento tem 3 semanas. Eu atendi uma cliente, era uma moça, e aí, conversando, tava ela e a mãe dela. E aí eu falei pra ela, eu falei, ó, só vou te falar uma coisa. Ela tava super preocupada com a irmã dela, eu falei, olha, a nossa consulta, eu fiz assim, ó, ela leva 1 hora. Eu vou avaliar 5 minutos o seu animal. Porque, na verdade, eu preciso de 55 para cuidar de você. Ela começou a chorar na consulta. Eu falei, caraca, né? Mas eu sabia que eu não tinha falado besteira. E aí ela ficou emocionada, ela falou assim, doutor, é o primeiro veterinário que se preocupou comigo. Eu não precisei falar para ela. Mas, no fundo, como que você atende uma pessoa e você esquece? Esse bicho não veio sozinho. E ela é a porta-voz. Ele não vem sozinho, ele vem com alguém. E, na verdade, quem precisava de atendimento, não médico, mas também, mas era ela. Por quê? Porque as questões que estavam acontecendo ali, o animal dela estava super saudável. O problema era a relação que ela criou com esse animal. Que, na verdade, ela vai ter que ter a ajuda também de outros profissionais, mas muito minha também. E aí, quando eu falei pra ela, parece que desabou o negócio dela, ela falou, nossa... E ela ficou numa paz, ela falou assim, eu não tinha entendido isso há 10 anos. E aí, 1 semana depois, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, as mudanças, não precisava nem falar. A mudança da vida dela, ela falou assim, obrigado. Então, e as pessoas falam assim, eu fiz veterinário porque eu não gosto de pessoa. Eu falei, pode mudar de profissão. Tem como, cara? Pode mudar, né? Pelo menos na minha área. Na minha área hoje, mas você clinica e opera, sim. E eles são de pessoas. Então eu lido com pessoas. Primeiro contato é com uma pessoa. Ele não vem sozinho. Você não vê o coelho atravessando, tocando a campainha, oi. Não, então ele vem com alguém. Então a gente tem que cuidar dessa pessoa. E aí eu acredito que hoje, essa relação, que é uma relação de confiança. E eu falo pro cliente hoje, eu falo assim, a sua relação comigo é a mesma que eu tenho com o pediatra dos meus filhos. Se você não confiar, por favor, você precisa buscar alguém que você confie. E se eu puder te indicar alguém que você confie, se não for eu... Então, nós começamos a entender e as pessoas começaram a entender. E aí, só tem um indivíduo que ganha com isso. O bicho, o animal. E aí ele começou a receber um suporte de qualidade, uma medicina de qualidade, um manejo melhor em casa, seja alimentar, ambiental, de temperatura, seja lá do que for. E aí as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Os bichos passaram a viver mais, a relação do indivíduo com aquele animal passou a ser cada vez mais próxima, consequentemente ela busca o veterinário, e aí virou uma troca, assim. Todo mundo oferece para todo mundo. Né? Isso é o legal. Ficou uma relação, hoje é muito... Eu gosto demais. Eu particularmente, eu falo... As pessoas, como eu gosto de cirurgia, as pessoas acham que eu quero parar de clinicar e fazer só cirurgia. E vice-versa. Eu falo, cara, é meio a meio pra mim. Faço 50 de clínica, 50 de cirurgia, pra mim tá lindo, porque eu gosto de lidar. Eu acho legal a gente ajudar uma pessoa. E aí, consequentemente, eu também vou ajudar. Porque se eu não ajudar essa pessoa, ele não vai morar na minha casa. Eu preciso ajudar você pra cuidar do seu coelho. Porque se eu cuidar só do coelho e esquecer você, não dá certo. Né? Eu cuido de você, você vai fazer pelo coelho. Se eu cuidar só do coelho, não adianta. Né? Então virou uma relação muito doida, cara. Mas é legal. Desde que você consiga criar um equilíbrio. Claro. É exatamente isso que você falou. É ser profissional. Sim. Olhar, cada caso é um caso e é isso. E aí você sai daqui e a gente tá. E aí fomos evoluindo, né? Então acho que todo mundo ganha com isso. As pessoas, a sociedade, a medicina veterinária, os animais. E aí tá bom pra todo mundo.
E Ale, vamos lá, a gente tá chegando no finalzinho aí. Fala pra mim qual foi o seu maior desafio aqui dentro da clínica Nossa. e o que de pet que chegou aqui que mais te surpreendeu, que você falou, e agora, o que que eu faço? Tirando o cachorro? Tá, então vamos na primeira pergunta. Tirando o cachorro, pelo amor de Deus. Cara, acho que o maior desafio é muito fácil responder. Conquistar cliente. Isso não tenho dúvidas. É muito fácil você perder cliente, muito fácil. Ganhar custa, é duro. Então eu acredito que foi trazer essas pessoas até nós, né? Claro que com o tempo isso deu certo, tanto é que nós estamos aqui há 14 anos e pouquinho, mas o mais trabalhoso não é mudar a cultura da população, até porque para mudar a cultura da população eu tenho que ter um cliente antes, né? Mas foi realmente a gente captar, seja lá qual é a estratégia, mas das pessoas chegarem até nós. Por que que elas não chegam? Né? Mas isso foi difícil. Talvez o meu difícil seja o normal, talvez não tenha sido mais difícil que para outros. Talvez esse seja o esperado. Mas o que eu senti, qual foi sua dor? Essa. Cadê as pessoas? Não é possível. Eu tô aqui há 3 dias, não entrou uma pessoa aqui nessa clínica. Isso foi duro. Né? E acho que o animal, cara, puta, hoje eu acho que tudo é tão normal, cara. Mas tem um caso que me chama muito a atenção e talvez isso tenha marcado para mim pela época, porque faz muito tempo. Se fosse hoje eu ia achar super normal. Mas era uma época, bem no início ainda, onde a gente atendia o periquito, a calopsita, o papagaio, um coelhinho, nada de outro planeta. E aí eu atendi o telefone, e aí a pessoa falou, eu queria saber se vocês atendem, eu queria levar um mussum para consulta. Aí eu falei, cara, mussum existem 2. O mussum dos trapalhões, que eu acho que já tinha ido, e o mussum. Aí eu falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Aí eu falei, eu fiz exatamente assim, achando que era trote. Atendo. Posso levar meus 2? Aí eu fiz assim, aham. A pessoa, tá, obrigado. Falou. Falei sim, falou. E desliguei o telefone. Passou, sei lá, 2 horas, tocou a campainha. Uma senhora, 60 anos, uma senhora, um balde. Aí eu falei, não, cara. Quando eu olhei, eu falei, não acredito, cara, não era trote, era verdade. E aí quando eu falei, não, eu trouxe meu mussum pra consulta. Eu falei, não é possível, eu fiquei em choque, isso deve ter sido, cara. A clínica abriu em 2009, deve ter sido em 2010. No máximo 11, porque foi no nosso primeiro endereço. Aí eu falei, não é possível. Eu cheguei um balde, 2 mussuns, eu falei, cara, o que eu faço? Não fazia ideia o que eu ia fazer. Aí falou, doutor, o senhor entende de mussum? Eu, não. Falei, eu preciso ser sincero, não. Mas eu sei o que é porque eu gostava de pescar quando eu era moleque. Aí eu falei, mas eu posso tentar te ajudar. E aí foi meio desafiador, assim. Tava eu e mais um colega, a gente, cara, não conseguia segurar o mussum, cara, não sabia como eu pegava o mussum. Cara, o que eu faço? Pelo amor de Deus. E aí os bichos ficaram bons, a gente tratou, né, naquela época, assim, nem cogitei colher sangue de um mussum. Hoje, na hora, a gente falou, a primeira coisa, a gente colhe um sangue, manda pro laboratório e vamos ver o que dá. Mas aquilo me chocou, cara, porque primeiro eu falei, cara, quem que tem um mussum? Hoje, eu tenho um monte de amigo que tem mussum em casa, um monte. Então hoje pra mim é normal. Mas em 2010, zero. Do nada, numa clínica que atende bichos diferentes, mas também não é tão diferente assim. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro do balde, cara. Eu lembro da pessoa entrando, eu lembro da gente mendicando, eu lembro dele escorregando na mesa e a gente não conseguia segurar. Então hoje, quando eu lembro, eu sempre falo do mussum. E ali já era. Tô ali. Cara, a partir dali você fala, cara, agora vale tudo, né? Mas eu achei que. Porque assim, ó. Você achou que eu ia falar o louva-a-Deus, né? Cara, o louva-a-Deus. Não que seja uma coisa. A gente sabe que tem uma galera que cria, que gosta, que cultiva, enfim. Não, louva-a-Deus, todo mundo achou que era trote. Mas. Mano, você atender, beleza, mas, porra, fazer uma cirurgia. O louva-a-Deus, por horas, ele foi um trote. Nós temos um grupo no WhatsApp dos veterinários daqui, mandaram um print no grupo, falando, gente, isso é zoeira, né? Aí eu olhei e falei, cara, deve ser. Não tinha sido eu que marquei, alguém que ligou e marcou. Todo mundo, é zoeira. Falei, deixa na agenda aí, qualquer coisa deixa vago esse horário. Beleza. E aí eu tava aqui, cara, eu tava nessa sala, fazendo um atendimento, passei aqui, saí pela porta, passei pela recepção e eu vi um rapaz lá na recepção com um vaso, com uma planta. Me deu um clique ali, eu falei, cara, não é possível. Eu acho que é o louva-a-Deus. Não é nem de mas na minha cabeça veio.
Quando eu tô subindo a escada, eu já ouço lá, pipi, tudo lá em cima. Aí os caras me esperando lá em cima, tipo, é sério, 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 o que aconteceu? Já bateram o interfone falando, ó, chegou o louva-a-Deus pra consulta. Acharam que a gente tava combinando. Eu falei, sério o quê, gente? Só que eu tava sério, todo mundo rindo, não tava entendendo nada, porque eu sou um cara que assim, se eu tivesse sacaneando, eu já tava cascando o bico já. E aí eu falei, gente, eu não sei o que vocês estão falando, mas eu acho, eu falei assim, eu acho que tá um cara do louva-a-Deus. Os caras, mano, é zoeira? Eu falei, não sei, mas por que vocês estão rindo? Não, porque interfonaram falando, eu falei, cara, eu não sei, mas tinha um cara com um vaso, com uma planta, o cara não trouxe uma planta. Deve ser o louva-a-Deus. E aí era ele mesmo. Mas no fundo, apesar de ter marcado, ter sido uma coisa muito marcante para nós, até em mídias sociais, eu já não esperava, já não acharia esquisito. Porque a gente já vem surpreendido. Exato, a gente é surpreendido. A gente foi tanto surpreendido que eu falei, cara, louva a Deus. Aí apareceu outro cara com aranha, aí veio um cara de Santos com uma barata. Aí eu falei, cara, não é possível. O cara tinha uma barata. Eu não tô em Santos. Eu falei, cara, não é possível. O cara não vai sair de Santos numa sexta-feira pra vir pra cá pra trazer uma barata. E aí o rapaz realmente tinha uma barata. O cara tava em Santos, a gente em São Paulo. Subi pra cá num fim de tarde com trânsito. Aí você começa a falar assim, cara, tudo é possível, né? E aí as coisas param de ser esquisitas, né? E quando a gente fala do louva-a-Deus, né, falando dele, cirurgicamente falando, a gente faz infinitas cirurgias mais complexas, né? O do louva-a-Deus é que era um louva-a-Deus, mas era pegar aqui, juntar e dar ponto, né? Então não foi nada de outro planeta. Eu entendo que se eu não tivesse no meu papel, tivesse talvez no de vocês, eu ia falar, meu Deus do céu, que loucura. Eu acho muito mais, entre aspas, louco a pessoa criar e buscar. Eu acho lindo. E buscar uma ajuda médica para um louva-a-Deus. Muito mais legal. Quando eles quiseram gravar, eu falei, gente, vou ser muito sincero com vocês. Pô, legal, a gente vai aparecer na TV, acho massa, mas sabe quem que é o artista da história, pô? É o cara. É o cara. Porque o cara tem um louva-a-Deus que tem em qualquer quintal. Meu filho pega toda hora isso no mato e fica brincando e põe na cabeça, tira foto e depois larga lá. E o cara que compete, ele buscou uma clínica veterinária. Esse ser é especial, não a gente, esse. Tanto é que aí depois foi até o último, né? E aí você vê o carinho que tem, mas aí tudo faz sentido, né? A origem dele, a cultura, né, da geração dele, né? É uma cultura que tem isso muito bem detalhadinho. Aí você fala, caramba, né? As pessoas realmente. Então já. O Mussum não foi nada. O Mussum foi um cara da carreira. Hoje a gente acostumou. É muita hoje, coisa, né? Mas se fosse falar aqui, enfim. Cara, mas tem de tudo, né? É o sapo, é a aranha, é o louva-a-Deus, é o peixinho, né? Então hoje eu acho até bom a gente não se surpreender, por quê? Porque naturalmente se a gente não surpreende, é porque a gente julga que é normal uma pessoa cuidar daquilo. Sim. Pra gente tem que ser normal uma pessoa cuidar de um peixe, não pode ser uma coisa de outro planeta, porque é uma vida. É isso. Então, eu acho que a gente fecha o programa assim, com essa mensagem do louva-a-Deus, porque ela dá um desfecho total. Primeiro, ela deu o desfecho do atendimento, porque em momento algum vocês se recusaram, né? Foram até o máximo de vocês, se empenharam e fizeram tudo que tinha que fazer, como se fosse qualquer outro animal, independente de, para nós, fora dessa realidade, ser simplesmente um inseto que, falando de valores, não tem. Zero. Né? Certo. E ao mesmo tempo dá opção. O cara optou por ter um louva-a-Deus, por qualquer que seja o motivo que ele queira, e tá tudo bem. E fez mais do que muita gente que paga muito mais por um animal e simplesmente só trata com ração e Exato. Ponto. Exato. Né? Então acho que a gente fecha aqui, além de você dar, que eu tenho certeza, hoje você é espelho para muitos estudantes e vem sendo principalmente para muitos profissionais da área, e você sabe muito bem disso, a gente entrar nesses detalhes para incentivar muita gente que é desmotivada. Você é bastidor total. Uma vez que eu estava gravando com o Rangel, e tinha duas minas que vieram trocar ideia comigo, com um grupo de galera que tava na dúvida se eu faço medicina, porque tem um monte de veterinário, tem não sei o que, e eu comecei a falar do teu nome e empurrar pra você, falei, mano, tem certeza, se você for lá, você vai procurar o cara vai trocar ideia com você, o cara vai te orientar. E aí na época um dos meninos que tava mandando uma mensagem pra você, na época, o cara tá falando de você aqui e tal, porque é isso, cara. Sim. Tem muita gente perdida no mercado.
Tem muita gente perdida no mercado. E eu acho que o médico veterinário, ou não só o médico veterinário, mas qualquer profissional hoje estabilizado, não vou falar bem sucedido porque é uma palavra São muito... coisas... estabilizado, né, satisfeito com a profissão, ele pode ser um orientador de qualquer outro e não enxergar como um concorrente. E eu acho que esse é o seu diferencial, porque você dá aula, você dá palestra, você traz os caras aqui para dentro, dá oportunidade, e é isso. Eu acho que você faz aquilo que você gostaria que alguém tivesse feito por você lá atrás. Cara, eu falo isso sempre, eu falo isso para os nossos estagiários aqui. Quando a gente senta no primeiro dia de estágio, eu falo, ó, eu não tô aqui para falar de regra, que vocês não podem quebrar as coisas, vocês têm que ter postura, porque vocês já têm que saber. Mas eu preciso que vocês entendam que isso aqui é uma troca dupla, é mútua. Vocês vão me oferecer um trabalho que eu não preciso que ele seja de graça. Vocês não estão aqui porque é de graça. Porque felizmente a gente pode contratar uma pessoa para fazer um trabalho desse, se essa pessoa ser responsável, bater cartão. Mas a gente precisa fazer por vocês o que não fizeram por nós, né? Então é uma troca. A gente tem a obrigação de oferecer algo em troca para vocês. Conhecimento, respostas, sair de um atendimento e a gente discutir o caso e tirar as dúvidas de vocês, ser parceiro, abraçar vocês nesse período. Tanto que é assim, 90% dos veterinários daqui hoje são ex-estagiários daqui. Guaraná, Kamal, Rafael, Marília, Bianca, Roberto, todo mundo, tirando uma. Né? E até hoje eu tenho contato com diversos estagiários que inclusive abriram suas clínicas. Né? E a gente sai, troca ideia, discute caso, encaminha um pro outro, e é parceiro, e é amigo, né? Então acho que é bem isso, assim, e eu espero que as pessoas que tenham recebido isso da gente façam por alguém lá na frente, né? Então eu falo assim, se você fizer o que para as pessoas que estão vindo, o que a gente fez para você, eu fico tranquilo. Tudo certo. Beleza? E aí a pessoa fala, não, é verdade. E é isso mesmo, né? Então é legal ver, e dói um pouquinho saber que está passando por uma outra geração, né? E aí tá vindo uma galera nova agora, mas é gostoso. E eu acho que na vida é isso, pra tudo. Pra tudo. Jogador de futebol passa por isso, basquete, é isso. É o que deixa. Né? Então eu fico na paz. Eu falo aqui pra todo mundo, eu falo, gente, vocês têm a ciência, vocês têm uma noção do que a gente faz hoje, sem prepotência nenhuma, com toda humildade. Vocês têm quantas pessoas que a gente, que nós somos espelho, o quanto que a gente até traz à tona essa vontade de novo de ser veterinário. E aí ontem esse fim de semana eu comecei uma turma de pós-graduação nova, primeiro módulo. É lindo você ver um aluno chorando na sala, falando, cara, é tudo que eu queria ter ouvido porque eu tava pensando em desistir da veterinária. Né? Então assim, não tem preço nenhum. Nenhum. E não é clichê não tem mesmo. Não, mas não é. É bem legal. Que troca ideia aí e sabe que não é. É isso, né, cara? Puf, obrigadão. Obrigado você, cara, meu querido. Deu certo, hein? Porra, aí eu Deu fico tudo feliz, certo, mano, de verdade. Obrigado, mano. Pra mim, você sabe que é um prazer, além dessa troca de conhecimento, de tudo, mano. Você sabe que eu te admiro pra caramba, viu? Obrigado. Manda no WhatsApp aí sempre. Vou deixar uma lembrancinha do programa aqui pra você. Eu brinco, não beba água, beba cerveja. Beba cerveja. Serva, tá tudo certo. Geladinho, obrigado, mano. Dá Obrigadão. pra guardar escondidinho aí. Obrigadão. Obrigado a você, meu velho. O dia que vocês precisarem, estamos aí. Agora eu já sei a tática. Você manda ela. Gente, é isso. Mais um programa Dica Animal chega ao fim. Um bate-papo super importante. E fica a dica. Dedicação em tudo que você for fazer. E respeite sempre o sentimento e a opção dos outros. Ponto. Isso não é só para quem quer ter um animal, não. É como vida. Se dedique em tudo que você for fazer. E respeite a decisão dos outros. E é isso. Fechou? Valeu. Valeu, meu velho. Obrigado. Até o próximo.